A graça e a paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 3, que nos fala assim. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E diz mais no verso 10. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não se casar. Esse texto é interessante, que ele está dentro de um contexto do capítulo 18, que fala a respeito de perdão. E existe um tripé, podemos dizer assim, que sustenta um relacionamento, seja ele qual for, mas principalmente dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, melhor dizendo, um relacionamento conjugal. No casamento existe esse tripé que se chama perdão, mudança e aceitação. Sem isso, um casamento ele não perdura. Alguém há muito tempo escreveu um livro sobre casamento, falando sobre relacionamento conjugal, e esse autor ele disse que o casamento é como se fosse dois peixinhos dentro de um aquário. E esses dois peixinhos ele tem toda a liberdade, sendo que essa liberdade é uma liberdade limitada, porque as paredes invisíveis, né, do aquário, o vidro, impedem deles ir e vir para onde eles bem entendem. E outra coisa, ali dentro do aquário existe a água, e essa água é que sustenta aqueles dois peixinhos. Então eles podem até dar cabeçada no vidro, mas no momento que um deles der uma cabeçada mais forte, o vidro rachar e a água sair, imediatamente ele está comprometendo a sua vida, a vida do outro peixe e também a vida do lar, que é o aquário. Então nós temos que entender que a vida conjugal é semelhante realmente a dois peixinhos dentro de um aquário. Nós temos a liberdade de ir e vir, mas no momento que eu dou uma cabeçada mais forte, e se essa cabeçada ela causar um rachar de alguma forma, esse relacionamento ele pode vir a definhar e a morrer. Por isso que um casamento ele tem suas limitações, ele tem o seu lado, o lado positivo, que é a graça de Deus, que é a bênção do Senhor sobre o casamento, mas nós temos que entender que nós temos que manter certos padrões para que este casamento perdure. Podemos dar até cabeçada, ou qual a pessoa que não dá cabeçada na sua vida e das suas cabeçadas, mas essas cabeçadas de forma que ela não interfira no rachar, vamos dizer assim, a situação de um lar, de forma que ele venha se esvair e acabar. Por isso que há a necessidade de nós entendermos o que é um casamento. Por exemplo, se dentro de um aquário o que sustenta aqueles dois peixinhos é água, no relacionamento conjugal, o que sustenta um casamento é uma água também. Só que essa água ela pode ter vários nomes, e a principal delas é amor. Sem amor não há um relacionamento conjugal. A segunda coisa que tem que haver num casamento é respeito. Se o respeito acaba o casamento. Uma terceira coisa que tem que ter no casamento é ternura. Se não há um carinho, se não há esse tipo de coisa, o casamento também ele tende a acabar. Ou seja, se esse casamento, as cabeçadas que as pessoas vão dando, o amor vai sendo minado, o respeito vai se perdendo, o carinho já não existe mais, não existe mais a relação sexual, e tudo isso é uma forma do casamento ir sendo minado, e por fim as pessoas tenham somente um ajuntamento de corpos, uma vida a dois, mas sem um casamento real, sem uma vida consagrada um ao outro, no sentido de um ou outro olhar para o outro como seu companheiro, como a sua companheira.
Então nós temos que entender que o relacionamento conjugal tem muitos problemas. Casamento, estar casado não é fácil. Permanecer casado é muito difícil. Por isso que antes de uma pessoa partir para um casamento, a pessoa precisa entender o que é perdão. Ninguém consegue manter-se casado sem que não libere perdão para o outro. Por isso que quando o Mateus aqui escreve a respeito dessa situação, a respeito do casamento, desses homens chegando para Jesus e perguntando a respeito do casamento, tentando Jesus a respeito disto, Jesus, antes de falar de casamento, o texto anterior fala de perdão, 70 vezes 7. Então, eu posso partir para um casamento? Posso e devo, mas eu tenho que entender que um casamento envolve perdão, envolve mudança, envolve aceitação. Eu quero pensar com você exatamente sobre esse tripé de um bom relacionamento. E o primeiro dele é o perdão. Eu não posso, no momento que eu estou casado, entender que o outro vai ser sempre perfeito, porque não é. A paixão nos impede de ver. O amor nos mostra a realidade do que é um casamento. Por isso que perdão, a base do perdão é dispensar o outro de um pagamento de uma dívida. Ou seja, não é cobrar do outro aquilo que o outro fez. Por isso que o perdão é algo muito sério. Perdão não é um sentimento. Perdão é um posicionamento. Perdão é uma decisão a ser tomada. Eu libero você da dívida. Eu perdoo você. O casamento é assim. Tem que haver perdão. Por isso que, mais uma vez eu falo, que sem o perdão, o casamento acaba. Sem amor, o casamento acaba. Sem justiça, o casamento acaba. Sem uma vida regular sexualmente ativa, o casamento acaba. Sem um respeito, o casamento acaba. Mas tudo isso envolve uma coisa, perdão. Porque o perdão renova todas essas coisas. O perdão é renovador. Por isso que quando não há perdão, a separação ela pode acontecer por qualquer motivo. Qualquer motivo. Tanto que no Antigo Oriente, na época de Jesus, as pessoas se divorciavam por qualquer motivo. As pessoas olhavam, acordavam pela manhã, não gostavam da mulher e simplesmente se separavam. E a banalização do casamento estava tanta que as pessoas se separavam sem nenhuma razão. Simplesmente porque resolveu naquela manhã, não gostou do que a mulher falou, não gostou do que a esposa fez, e assim sucessivamente. Então nós temos que entender que quando não há perdão, qualquer coisa é motivo para separação. Porque nós passamos a enxergar o outro não com o olhar míope, mas com aquilo que nós chamamos de hipermetropia. Ou seja, a pessoa vê tudo de forma gigante. Um bom dia que não foi dado é um motivo para se divorciar. O café que não estava bem adoçado é um motivo para se divorciar. O almoço que não estava bem feito é um motivo para se divorciar. Ou seja, a hipermetropia passa a tomar conta do casamento. E uma coisa que nós temos que entender é que o amor, como diz lá em 1 Pedro 4,8, o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, o amor faz com que haja liberação do perdão. Então, quando eu amo, eu perdoo. Quando eu quero manter um relacionamento saudável, eu perdoo. Então, quando não há perdão, tudo é motivo para você separar. Aí nós temos aquilo chamado de temperamento incompatível, que é muito comum. Mas você não namorou? Você não noivou? Você não conheceu? Então, a pessoa, ela certamente já demonstrou quem ela era. Recentemente eu vi um vídeo de uma moça que trabalhou com um rapaz, que hoje é o marido dela, e ela falou, eu conheci o meu marido antes de me casar. E nós não nos gostávamos. Aliás, ele até me odiava, porque eu era chefe dele. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra dessa mulher, que ela falou assim, eu conheci o meu marido, o lado bom e o lado ruim. E eu tomei a decisão de me casar com ele por amor. Porque eu sei quem ele é, eu o conheço. Essa é a diferença. Então, quando nós tomamos a decisão para nos casar, nós temos que entender que a pessoa tem um temperamento diferente do nosso. Nem todos são iguais. Então, quando essa hipermetropia toma o coração da gente, nós passamos a olhar o outro de forma gigantesca. Qualquer erro é motivo para a separação. Aí, como já falamos, o temperamento, a altura, é a feiura, é a gordura, é o mau hálito, é o ronco. Tudo é motivo. Qualquer coisa é motivo para se separar. E esse que é o problema.
Há um ditado chinês que diz o seguinte: antes de você se casar, abra bem os olhos. Mas depois que você se casar, feche-os. E nós precisamos fechar nossos olhos, porque senão tudo é motivo. O tempo passa, a pessoa envelhece, ficamos mais ranzinzas à medida que vamos envelhecendo. Então nós temos que aprender que o amor, ele cobre tudo isso. Já não somos os mesmos, mas o amor faz com que a pessoa olhe para o outro, o cônjuge olhe para o outro com amor, com carinho, com respeito. Quando nós fazemos aquele juramento até que a morte nos separe, aí nós entendemos que é na pobreza ou na riqueza, nos momentos de grande felicidade ou de grande tristeza, na saúde ou na doença, na adversidade ou fora das adversidades, em todo tempo. Isso é um casamento. Casamento é uma vida a dois, mas que supera as adversidades juntos. E quando elas vêm, permanecem juntos, abençoando a vida um do outro, sustentando um ao outro. Por isso que num relacionamento conjugal, ou num casamento, quando existem as realizações, os sonhos são alcançados, os dois alcançaram esse sonho. Os dois, de alguma forma, lutaram por alcançar aquele sonho. Então nós temos que entender que essa hipermetropia precisa ser arrancada do coração e passar a ver o outro como o outro é. E o perdão faz isso. Ele coloca o outro na sua posição. A gente passa a olhar para nós também de forma a entender que nós também somos pecadores, nós também erramos e que nós precisamos nos cuidar para não cometermos os mesmos erros do outro. Então, nós precisamos lutar contra isso. A segunda coisa também em relação ao perdão, que quando não há perdão no casamento, ele destrói a unidade das almas. Aí já não são mais uma só carne. Então, quando eu me separo, eu estou rasgando, eu estou abrindo, literalmente, ou tirando o outro de mim, e de alguma forma vai ficar algo do outro na minha vida e de mim na vida daquela outra pessoa que separou de mim. Então, se somos uma só carne, e no momento que há o divórcio, há um rompimento, há um rasgo, há uma dor, há um mal que acontece. Infelizmente, o divórcio ele não acontece quando o juiz bate o martelo ou assina o papel e dá carta de divórcio. O divórcio acontece quando os dois corações tomam a decisão de se separar. Quando já não há mais diálogo, quando não há mais... quando divide a cama, mas simplesmente cada um para um lado, sem carinho, sem afeto, sem respeito. E, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo uma vida a dois assim. Já estão divorciados há muito tempo nos seus corações. Simplesmente o juiz só homologou aquilo que já aconteceu. Então, quando não há perdão, isso ocorre com muita frequência. Uma outra coisa que nós temos que entender é que o perdão, quando ele não prevalece, o que prevalece? A dureza de coração. Tanto que a Bíblia fala, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, um coração que não perdoa, esse coração então, ele está liberando o outro e tirando o outro da sua vida. Ou seja, está se divorciando. A dureza de coração. Por isso que um casamento ele tem que ser, acima de tudo, na presença do Senhor, com a graça de Deus e com a presença do Espírito Santo. Porque problemas vêm, dificuldades surgem. Os problemas são os mais diversos. Porque quando nós estamos apaixonados, nós não vemos defeitos. Mas quando há maturidade e o amor entra no casamento, nós passamos a ver os defeitos dos outros e aceitá-los, entendê-los e até mesmo não cobrar do outro uma mudança. Então essa é a diferença. Porque o perdão é necessário para que haja a manutenção de um relacionamento. Porque todos nós erramos. Não há quem não erre. Uns mais, outros menos. Mas tem que haver perdão. A segunda coisa que tem que haver no casamento não é só o perdão, tem que haver mudança. Não adianta o outro pedir perdão e não mudar. O casamento ele vem através da mudança. Lógico que tem pessoas que têm uma criação diferente, um gênio diferente, hábitos que foram aprendidos no decorrer dos anos. E isso é difícil a pessoa mudar. Mas no casamento existe então esse momento de a gente se moldar nesse relacionamento e entender que eu preciso mudar certos hábitos, certas manias,
certas coisas, para que haja por respeito ao outro, melhor dizendo, e para que haja essa manutenção desse casamento de forma sólida. Então nós temos que entender que a mudança é importante e essa mudança, gente, não é com cobrança, é com amor, mas entender que eu preciso mudar, eu preciso tomar posicionamento. E às vezes a mudança, ela ocorre da forma mais estranha, no momento que a gente entende o outro e abençoa a vida do outro e ama o outro. Quando eu libero perdão e quando eu tento entender o outro. Porque quando a gente cobra demais, às vezes não há mudança. Nós tínhamos aqui na nossa casa um cachorrinho, o Toy. E todos os outros cachorros nós ensinamos a fazer as suas necessidades na garagem. Era o hábito, e todos. Mas aquelezinho não queria fazer na garagem de jeito nenhum. Ele ia no sofá e fazia xixi. Até que um dia, de tanto bater, ele já sabia. Ele fazia xixi e já esperava apanhar. Um dia eu peguei, coloquei ele no colo e comecei a fazer carinho nele. E falei com ele assim: Toy, por favor, pare de fazer xixi aqui. Eu, em vez de bater, eu mudei, eu inverti. Eu fiz carinho nele e falei com ele. Se ele entendeu, eu não sei. Uma coisa eu sei. A partir daquele dia, ele nunca mais fez xixi no sofá. Então, se um animal ele responde a um carinho, a um afeto, a uma compreensão, será que o ser humano não vai entender? Sem cobranças, mas entendendo que tem que haver mudança. No momento que eu caso, eu estou casando com uma pessoa diferente de mim, com criação diferente. Tem que haver mudança? Tem. Então, quando você casa com uma pessoa, você vai, às vezes, ver hábitos do outro que não são naturais. Vou te dar um exemplo. Há muito tempo, meu sobrinho era pequenininho, era bem pequeno ainda, bebê, e a mãe dele teve que ir ao centro da cidade fazer algumas compras, e o menino ficou então com meu concunhado. E ele resolveu adiantar e dar um banho no menino. Foi, deu um banho, tal, e quando sai do banheiro, o menino começa a chorar, chorar, chorar. E quando a minha cunhada chega em casa, o menino estava aos prantos, aos berros. E ela pergunta: o que aconteceu? Eu falei assim: não sei, eu dei banho nele. Quando eu saí do banheiro, o menino começou a chorar desse jeito. Eu não sei o que está acontecendo. Aí ela perguntou assim: como você apagou a luz do banheiro? Pergunta estranha. E ele falou assim: ué, como é que eu apaguei a luz do banheiro? Ué, com a minha mão. Foi, apaguei e saí. Ah, então foi isso. É porque toda vez que eu dou banho nele, quando eu vou apagar a luz, eu bato com a cabeça dele no interruptor e apago a luz com a cabeça dele. Você não fez isso, por isso que ele está chorando. Coisa meio louca, né? Mas às vezes acontece. Aí você casa com uma pessoa que tem a mania de apagar a luz com a cabeça, então vai perguntar assim: onde essa pessoa aprendeu isso? Que loucura é essa? Foi a mãe que ensinou na infância. Então, quero dizer para você que quando nós casamos com outra pessoa, tem seus hábitos, seus costumes. Aí entra uma terceira coisa no relacionamento: a aceitação. Aceitar o outro com as suas dificuldades, com as suas limitações. Aceitar o outro com a forma como ele veio. Porque o perdão é para gerar mudança. Vem a mudança. Mas nem todos vão conseguir mudar 100%, que é impossível, gente. É impossível a pessoa ser perfeita. Você não casou com a pessoa que você imagina. Você casou com uma pessoa de carne e osso, que tem as suas limitações. Muitas vezes se esforça por fazer o melhor. Então apoie o melhor que essa pessoa está fazendo. De que forma? Aceitando. Entendendo que o outro tem uma genialidade mais forte. O outro não é tão extrovertido quanto você. Que o outro tem as suas limitações, assim como você também tem as suas. Por isso que um casamento ele precisa desse tripé: perdão, mudança e aceitação. E no momento que eu aceito o outro como ele é, isso é amor. O amor faz isso. O amor, ele cobra, mas ao mesmo tempo ele aceita também. Ele entende. Assim como nossos filhos. Nossos filhos são diferentes. É como os dedos das mãos, são também diferentes. Então nós somos diferentes dos outros. Por isso que um casamento é uma construção de algo muito maior do que simplesmente estar juntos duas pessoas. É um entendimento, o aconchego, mas também a compreensão do que o outro é, por que o outro é. É um aprendizado também de convivência. Por isso que um casamento ele não é fácil.
Mas quando ele é feito na presença do Senhor, na direção do Espírito Santo e, acima de tudo, pedindo a Deus se fazer presente neste relacionamento, nós podemos mudar. E a palavra divórcio vai ser uma palavra que vai ser arrancada do nosso dicionário. Por isso que antes de você pensar em divórcio, Jesus já deixou bem claro aqui, tem que haver perdão. Perdão é mudança. Eu sei que existem certas situações que as pessoas cometem que é muito difícil. Mas 70 vezes 7 é algo que nós precisamos praticar todos os dias. Por isso nós precisamos pedir a Deus, Senhor, nos ajude a liberar perdão, mas também nos ajude a sermos perdoados. Porque não é só perdoar, é receber perdão também. Por isso que precisamos desse tripé no nosso relacionamento. Perdão, mudança e aceitação. Amém? Eu tenho certeza que a sua casa será muito mais abençoada se você praticar essas três coisas. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, porque eu estou casado há quase 40 anos e nós estamos batalhando até hoje para que este nosso casamento perdure. Mas Deus tem nos dado graça. Superamos e temos superado muitos problemas, mas porque a graça e a misericórdia do Senhor têm estado sobre a nossa vida. Por isso, o que eu estou falando aqui é de algo que nós vivemos, é de algo que nós praticamos, é de algo que nós buscamos do Senhor e temos alcançado dele. Amém? Que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa entrar em seu coração. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém?